E eu, marabarará, não aguento mais viver, paraparará, não aguento mais viver. No topo de 3 segundos, podcast Saco Cheio. Ai, ai. Vamos. Acabei de chegar em casa e já vou ter que sair de novo. E depois eu tenho ensaio hoje. Pra quem não sabe, sexta-feira eu vou estrear uma peça. Não, sexta, sábado e domingo eu vou fazer a minha primeira peça da minha vida. E, cara, sei lá, é legal fazer alguma coisa dessa vida. Mas é aquilo que eu digo. Se eu tivesse que fazer uma peça toda sexta-feira, ia ficar um saco, tá? Mas então hoje eu tenho. Hoje é quinta-feira, tá? Mas esse é o podcast da sexta. Então hoje é quinta 17, mas é sexta 18. E eu tenho um ensaio, e o ensaio vai até de madrugada. Né? E começa cedo. Então daqui a pouco eu já vou desligar aqui. Eu só vou dar um pulo na academia, né? Pra ficar grandão. Eu falei de. Não sei, não sei. Então amanhã. Ah, será que eu falo? Pra quem ouviu o último podcast, eu ganhei um monólogo, eu refiz o monólogo e ele não gostou. Vocês lembram disso? Aí, teve um ensaio lá do teatro, semana passada, eu acho. Foi a primeira vez que eu encontrei o professor. Teve um ensaio lá no teatro, eu cheguei lá e ele tava lá. Daí ele me olhou, eu comecei a rir, porque eu tava nervoso, vai que o cara fica puto mesmo. Daí ele chegou perto de mim e falou: Tu é da paz, gostei disso. Aí ele falou: É. Sabe pessoas adultas que acham que não pode aprender nada com ninguém, que elas já viveram tudo que tem pra viver, então elas sabem de tudo? Aí eu falei, Arthur, um dia tu vai entender. Eu falei, beleza. Sabe por que é isso que eu entendi, que eu compreendi sobre a vida, cara? Para de tentar mudar o que o outro pensa. Para de tentar desvendar o cérebro do outro. As coisas são assim porque elas são assim, tá? Eu entendo perfeitamente o cara não aceitar aquele meu texto, porque ele é artista, porque ele vive nesse contexto há 35 anos. Tá? E cada vez que alguma pessoa se incomoda com o que eu falo, eu digo, desculpa. Por mais que seja mentirosa essa minha desculpa, porque eu sei que ele não vai entender, porque aquilo lá é pessoal pra ele. Ele vive naquele negócio. E sabe, velhos, pessoas idosas não, pessoas adultas que já viveram bastante, elas acham que são experiência. Sabe o que é experiência, cara? Experiência é quando tu vive dentro de um negócio só e tu não consegue ver as outras coisas. Então, isso te impede de entender, por exemplo, o que eu falei sobre aquilo. Mas não tô falando mal, é isso que as coisas são mesmo, é assim que as coisas são. Tá? É assim que as coisas são. Cada um vai defender o seu lado, porque é natural, porque poucas pessoas têm a capacidade de se sentir inferior, de se sentir insignificante. Tá? Eu gosto de fazer isso daqui. Agora, se um cara vier e falar, porque esse tipo de comédia que tu gosta é uma merda. Doug Stanhope, Bill Burr, é tudo uma merda. Começa a destruir. Tá, provavelmente é mesmo. Só que eu não consigo enxergar porque eu gosto disso e tô dentro disso. Mas provavelmente é uma merda, pra quem não tá nisso. Provavelmente a verdade é que é uma merda. Né? E pra mim o que importa é se tá engraçado ou se não tá engraçado. Se tiver engraçado, beleza. Se não tiver, beleza. Se não tiver, daí eu não vejo. Não sei o que eu tô falando. Ah, então ele chegou e falou isso. Daí eu falei, não, beleza. Tranquilo. Aí ele falou assim, eu não concordo com nada daquilo lá que tu escreveu. E eu não posso colocar na minha peça uma coisa que eu não concordo. Eu falei, não, beleza, entendo perfeitamente. Daí ele falou, mas o primeiro monólogo tá de pé ainda. Se tu quiser fazer, pode fazer. Aí eu falei, cara, eu sei que eu falei no último podcast que eu não ia fazer isso, mas eu não sei, cara. Eu preciso botar o meu toque no bagulho. Não, eu preciso. Aí o que eu fiz? Eu vou fazer um personagem, né? Na peça. Que se chama Edu. Eu sou o Edu. Então eu fiz um monólogo dele contando a vida dele. Só que na verdade, eu só mudei o nome, né? Podia ser Arthur, mas eu botei Edu. Então, eu fiz ele contando a vida dele, como é que ele entrou no teatro. Eu vou falar sobre tristeza, sobre suicídio, e o final do meu monólogo vai ser aquele. Se vocês não lembram do filme, que a vida é tipo um filme ruim, que tu tá na sala de cinema e tu não aguenta mais ver aquele negócio, nada faz sentido, e tu fala, cara, eu vou embora. Daí todo mundo, cara, tu precisa tomar uma pílula, tá doente, tá depressivo. Aí tu fala, não tô depressivo, eu só quero ir embora desse filme que tá muito ruim. E vou terminar com isso. Só que não é assim, né? É bem mais. Mas. Inclusive a história do personagem que eu escrevi, do Edu, como ele entrou no. É que, por exemplo, o meu personagem na peça, ele é o Edu, mas ele já trabalha no teatro há 5 anos. Mais ou menos. Entendeu? Eu não. Eu tô há 3 meses. Mas eu finjo que eu tô há 5 anos.
E a história de como ele entrou no teatro é igual a de como eu entrei no teatro. Vocês querem saber como é que é essa história? Então eu vou contar pra vocês, se eu não contei ainda. É a mesma do Edu, é a mesma minha. Eu misturei as nossas vidas. No início do ano, cara, eu tava numa puta crise e eu tinha decidido que eu não ia passar daquele verão, cara. Eu ia dar um jeito, tá? Eu já tava. Cara, era o pensamento mais certo na minha cabeça era esse, que eu ia me matar. Vamos falar as palavras como elas são, tá? Eu tinha sentido uma coragem que eu nunca tinha sentido antes pra fazer isso na minha vida. Eu tava, cara, esse sentimento que eu tenho em relação ao suicídio hoje é diferente, cara. Parece que ele vai vir mesmo. Esse era lá em janeiro, fevereiro. Né? Fase horrível. Nossa senhora. Cada etapa da vida é como se fosse um furacão. Tu tá dentro do furacão e tu não consegue entender o que tá acontecendo de verdade. Tu só consegue entender quando tu passa aquela fase, tu olha pra trás e tu pensa. E tu consegue ver as coisas de forma clara. Daí tu... Mas tu tá sempre no furacão. Agora eu tô no furacão. Agora eu não devo estar entendendo nada do que tá acontecendo na minha vida. Aí daqui no final do ano, em dezembro, eu vou lembrar de julho. E vou, era isso que tava acontecendo na minha vida. E essa corrida agoniante pra tentar entender as coisas é horrível. Porque tu sabe que tu nunca vai entender nada. O presente, tu nunca vai entender o presente. Porque o presente é bem no meio do furacão. Né? O agora é o meio do furacão e tu não vai entender bosta nenhuma. Só que quando tu chegar lá em dezembro, o presente do dezembro vai ser um furacão também. E tu vai conseguir olhar pra trás no meio do furacão. É estranho, é estranho. Não sei se vocês entenderam. Por que eu tô falando isso? Porque eu não... Tá. Porque só agora eu tô conseguindo entender o que tava acontecendo naquela época. Então eu tava assim, tava muito mal, sem esperança alguma de fazer cara, eu não sirvo pra nada e eu só tô ocupando espaço. Cara, eu vou fazer isso. Vai ser em breve. Aí o que eu fiz, cara? Numa noite, eu tava assim, cara, semana que vem ou daqui 2 vai ser, porque não vai dar. Aí eu conheci esse cara, esse ator, diretor, que trabalha há 35 anos no negócio. E eu contei pra ele tudo que eu tava sentindo. Falei sobre tristeza, falei sobre suicídio, falei sobre um monte de coisa. Eu não sei porque eu quis falar com ele, cara, porque eu acho que eu pensei, cara, talvez um artista entenda o que eu tenho pra falar. Porque artista, pelo menos eles... Eu não sei se eles têm ou se eles acham que eles têm, tá? Eu vou falar que eles acham que eles têm esse toque especial de entender mais as profundidades do sentimento humano, tá? Eu acho que os verdadeiros artistas, eles têm isso. Mas o que acontece com a arte, por isso que eu odeio. Eu não odeio artista de verdade. Artista de verdade eu gosto pra caralho, eu adoro. Porra, os caras que eu mais gosto da minha vida, eles são todos artistas. Querendo ou não. O que eu não gosto é porque a arte é uma coisa tão legal que todo mundo resolveu que é artista também. Aí a arte foi dominada por um monte de gente que não é artista. E fica falando que é, por isso que me irrita. Não me irrita o cara que é... Por isso que esse cara levou pro pessoal o meu monólogo, porque ele não consegue entender que eu consigo separar essas coisas. Ele, pra mim, é um artista. Ele é, mas agora... Porra, eu tô fazendo um curso de primeiro semestre de teatro. E os colegas lá já acham que são artistas, já falam como se eles fossem artistas. Isso que me irrita, porque a arte foi dominada por gente que não é artista e quer ser, porque é legal ser. Calma, tu não é artista. Por isso que me irrita, por isso que eu fico bravo, por isso que eu faço esses troços, por isso que eu falo mal. Óbvio que quando eu critico artista, eu não tô criticando quem é artista de verdade, eu tô criticando quem quer ser e não é. Por que eu cheguei aqui de novo, cara? Porque ele não vai entender que eu... Tá, peraí. Peraí, deixa eu tentar me lembrar do que eu tava falando. Arthur, tu tava falando sobre baleias. Caralho, onde é que eu tava? Merda. Só um pouquinho que eu vou lembrar. Só um pouquinho. Ele não vai entender a separação... Beleza, entendi, lembrei. Então eu resolvi procurar um artista de verdade, porque eu achava que um artista de verdade ia me entender. E talvez pudesse me ajudar. E no fundo, é isso que um suicida quer, ele quer ajuda. E se ninguém ajudar ele vai acabar fazendo. Acho que no fundo é isso. Eu realmente acredito que o suicídio é o único ato lúcido que um ser humano pode tomar. E eu acho que quando ele faz, ele foi lúcido, ele ficou tão lúcido que ele não aguentou e se matou. Pra mim é isso que é o suicídio. Acho que quando o cara pensa bastante em suicídio, ele tá na beira da lucidez. Quando ele pensa muito em suicídio, quando o suicídio tá na cabeça dele o tempo inteiro, quando ele tá sempre filosofando sobre o suicídio, quando o suicídio é uma coisa presente na vida da pessoa, eu acho que ela tá na beira da lucidez. Mas a loucura sempre puxa ele. Sempre que ele desiste, a loucura tomou conta. Tá? E eu acho que quando o cara faz... Ele chegou num ponto tão lúcido que ele fez, entendeu? E quando o cara... E quando o cara tá prestes a se matar, ele deixa uma carta ou deixa alguma coisa pra alguém, essa carta ou essa coisa, por exemplo, que eu mandei pro meu professor, isso é a loucura tentando te salvar. Te salvar ou não, ou a lucidez tá te salvando, daí eu não sei. Mas pra vocês entenderem a ideia...
Quando tu deixa uma carta, quando tu desabafa com alguém, isso é a loucura tentando te salvar. Porque a loucura não quer que tu se mate, a lucidez quer. Então cada um defende o seu ponto, entendeu? Eu não tô tomando partido aqui. Eu tô dizendo que a loucura tenta te salvar de acordo com a visão da loucura. E a lucidez pode estar tentando te salvar também da loucura. E agora? Agora tá muito confuso isso aqui. Mas vocês entenderam também, tá? Vocês entenderam também essa parte do podcast. Não me disse que não entendeu, porque entendeu. Aí, eu mandei um texto pra ele desabafando sobre tudo. Sobre tristeza, sobre suicídio, sobre não ver futuro. Daí ele falou assim... Ele falou, cara, eu te entendo porque eu era assim também. E eu ainda sou um pouco, ele falou. Todo mundo se sente vazio e triste. E eu também, apesar de... Ele falou assim pra mim. Foi bem legal. Mas aí ele falou, eu acho que tem a alma de artista. Ele falou pra mim isso. Aí eu falei, tá, sei lá, eu não gosto porque eu me sinto igual essas pessoas que não sabem nada e acham que são artistas, entendeu? Daí eu recuso esse tipo de elogio. Ele falou, eu acho que tu tem a alma de artista, blá blá blá, e eu acho que tu devia tentar fazer teatro. Vai fazer comigo aqui, vai começar agora, blá blá, e no final a gente vai fazer uma peça. E se tu não... Eu acho que tu vai te encontrar nisso, foi isso que ele falou pra mim. Então, basicamente, eu entrei nesse curso de teatro porque eu ia me matar. E aí eu resolvi desabafar com esse cara. E o cara disse, não, vem que talvez eu te encontre aqui. Eu quero ver tu fazendo isso. Porque eu acho que tu leva jeito. Aí eu entrei no teatro. E essa é a história do Edu. Só que, obviamente, é ele contando num palco. Vai ser bem diferente disso aqui. Isso aqui é bem mais despretensioso. Essa é a mesma história do Edu. Ele fala lá que ele só entrou no teatro por causa da tristeza e do suicídio, que se o suicídio não existisse, ele não estaria no teatro. E ele vai contar que ele conheceu um diretor e ele desabafou, porque ele achava que um artista ia entender a alma dele. E daí ele estava 5 anos trabalhando nesse negócio por causa disso. Daí... Só que agora, ele por mais que ele tenha se encontrado no teatro... Ou sei lá, na arte, sei lá o que é. Eu tô falando do personagem aqui, tá? Filha da puta. Por mais que ele tenha se encontrado, o personagem, nesse contexto, ele ainda sente um vazio e uma agonia interior, porque um artista é como um dependente químico. Aí eu deixei isso também, porque eu achei legal essa comparação. Porque tu vai precisando cada vez mais dessa droga. E o Edu, ele tá precisando cada vez mais dessa droga, e não tá sendo mais o suficiente. E o aplauso do público é como uma linha de cocaína para um viciado em cocaína. Cada vez que vocês nos aplaudem, a gente entra em êxtase e que nem o efeito da cocaína. E o Edu não tá mais... Isso não tá sendo mais o suficiente para ele. Ele precisa de mais e isso tá deixando ele cansado. E ele tá pensando em se suicidar. E as pessoas falam para ele que ele não... Que o suicídio é uma coisa ruim. E ele fala, cara, para mim não é uma coisa ruim o suicídio. Para mim... A vida é como um filme, e aí termina. Vai ser mais ou menos assim o meu monólogo. Vou tentar filmar, vou tentar gravar o áudio, pelo menos, pra botar aqui no final do podcast da semana que vem. Mas foi assim que eu entrei no teatro. Eu tô há 1 mês, 3 meses, e o Edu, foi assim que ele entrou também. Eu misturei a minha vida com a dele, entendeu? Vocês entenderam o que eu fiz? Puta que pariu, caralho. Um abraço pra vocês e tchau.